Namastê. Bom, hoje nossa prática vai ser uma prática utilizando a parede. E se você tiver em casa um bloquinho e uma faixa, tá? Pode ser um outro bloquinho, pode ser uma caixinha de sapato, algo que você consiga apoiar a mão ou usar como utensílio. E a faixinha pode ser também uma faixa de roupão, ou uma faixa de karatê, de judô, tá? Ou até mesmo uma toalha. Então hoje nós vamos começar a prática apoiando as costas na parede, deixando as pernas cruzadas numa posição bem confortável. Então apoie também a parte posterior da cabeça, encoste bem as suas costas, relaxe bem os seus ombros, feche os seus olhos por alguns instantes. Traz a atenção para a sua respiração. Procure fazer algumas inspirações profundas e vai assentando assim o seu corpo, seu coração e os seus pensamentos. Procurando fazer uma respiração ritmada e completa. Na inspiração, preenchendo os pulmões de baixo para cima. Na expiração, esvaziando-os de cima para baixo. Se for possível, procure contar em torno de 4 tempos inspirando, 4 tempos expirando. Na próxima inspiração, abra suavemente os seus olhos, apoie suas mãos à frente, passando as pernas para trás, sentando nos calcanhares e alongando os braços lá na frente. Levando a testa e o peito em direção ao solo. Com inspiração, eleve o tronco e o quadril, alinhe os joelhos, as mãos, pontinha dos pés tocando lá na parede, se for possível. Faz a postura do gato e da vaca, inspirando, estenda a sua coluna, abrindo o peito e olhando para frente. Expirando, recolhe o abdômen, queixo no peito, olha para o umbigo. Como a prática de hoje é uma prática mais restaurativa e também buscando os nossos alinhamentos, procure fazer a sua respiração não tão dinâmica, se possível mais profunda. E se você consegue, fazendo uma pequena pausa no final da inspiração e no final da expiração, retendo assim em torno de 1 ou 2 segundos, com os pulmões cheios e com os pulmões vazios. Então você vai inspirar contando em torno de 4 tempos, retenha por um instante, expire recolhendo e retenha com os pulmões vazios também por alguns instantes. Inspire estendendo, retenha, expire recolhendo.
retenha 1 e 2 e recomece soltando o ar, recolhendo o abdômen. E então, se for possível, você vai permanecer com a sua respiração assim durante a sua prática de hoje. Na próxima inspiração, volte à posição neutra, puxe os dedinhos dos pés para baixo, faz o Adho Mukha Svanasana, tentando tocar com os calcanhares no solo. Se não for possível, apoia eles lá na parede. Tente estender as suas pernas. Faz a ação de empurrar o quadril, o cóccix para a sua parede. Inspirando, volta. Aproxime mais os pés lá atrás. E na próxima inspiração, eleva a perna direita, apoiando os dedos do pé lá na parede. Faz a ação de empurrar novamente. Se está fácil para você, leva a perna mais alto um pouquinho. Inspira, voltando. Se você sente necessidade de fazer um intervalo e relaxar um pouquinho os seus braços entre uma postura e outra, se sente muito desconforto nos punhos, desfaz, relaxa um pouquinho e depois então compensa para o outro lado. Eleva o quadril, faz o Adho Mukha e eleve a perna esquerda apoiando o pé na parede. Nessa posição, por enquanto, não gire o quadril para fora. Mantenha o quadril para frente e para baixo. Inspira, volta, senta nos calcanhares, relaxe os braços para trás, embalaça na postura da criança. Próxima inspiração, estenda novamente os braços lá na frente, eleve o tronco e o quadril, puxe os dedinhos dos pés para baixo e faz o Adho Mukha. Então você vai caminhando com as mãos para trás, passando ao Uttanasana, postura do alongamento intenso. Se você não alcança as mãos no solo, você pode usar um bloquinho deitado, de lado ou em pé. E vai caminhando com as mãos para trás até onde for possível. Você vai perceber que com os glúteos tocando na parede, o peso do corpo ele vai ficar aqui na parte da frente do pé, na base dos dedos dos pés. Essa é a ação que você deve fazer quando faz fora da parede. Inspirando, caminhe então com as mãos mais para frente um pouquinho. Afasta um pouquinho os pés da parede para poder subir e Urdhva Hastasana. Eleve os braços, dá um passinho para trás novamente e tente então tocar com os polegares lá atrás. Cuide para não tensionar os ombros, solte o peso dos ombros. Dessa posição, desce os braços lateralmente, palma das mãos viradas para frente, numa variação de Adhyasana, ou uma variação do Tadasana também, girando os ombros para trás, aproximando as escápulas. Ative as coxas.
inspiração, eleve novamente os braços. Com expiração, desfaz, trazendo as mãos unidas em frente ao peito. Afaste então suas pernas e use o bloquinho agora. Então você vai deixar o seu bloquinho do lado da borda externa do pé. Se não tem bloquinho, faz sem o bloquinho. O calcanhar do pé esquerdo, tentando tocar lá atrás na parede. Braços estendidos. Expire e faz o Trikonasana, apoiando a mão no bloco, seja a posição em que ele estiver, ou no solo, tentando manter os ombros e os braços encostados na parede e olhando lá para a palma da mão esquerda. Nessa posição, você vai também tentar girar o seu quadril esquerdo para fora, tentando manter o glúteo na parede. Com inspiração, retorne e com expiração, compense então para o lado esquerdo. Você vai colocar o calcanhar do pé direito encostado na parede e girar o pé esquerdo para fora. Incline o tronco, apoie a mão no solo ou no bloquinho ou na sua caixinha, tentando manter as costas e o quadril encostado na parede. Mais uma respiração completa. Na próxima inspiração, retorne. Passando então ao Virabhadrasana B, nós vamos deixar o calcanhar do pé esquerdo encostado na parede, girar a pontinha do pé direito para fora, deixando o calcanhar afastado da parede. Braços estendidos, flexione o joelho. Se você tiver um bloquinho ou uma almofada, você vai tentar empurrar e pressionar esse bloquinho e essa almofada contra a parede, fazendo assim com que o seu joelho gire para fora e não tombe para dentro. Se você relaxar essa perna e tombar o joelho para dentro, o bloquinho ou a almofada cai. Então, procure manter nessa posição, olhando sobre o dorso da mão. Tente manter os dois ombros e as duas escápulas tocando na parede. Retorne e compensa para o outro lado. Gire a pontinha do pé esquerdo para fora, calcanhar do pé direito tocando na parede. Apoie o bloquinho na coxa ou no joelho, braços estendidos na linha dos ombros e olhe sobre o dorso da mão esquerda, tentando manter os ombros e as escápulas tocando na parede. Inspire, voltando devagarinho, trazendo novamente o bloco para o lado direito e apoiando ele aqui no solo. Nós vamos fazer o Parshvakonasana, postura do ângulo lateral. Então, flexione o joelho e apoie a mão no bloco ou no solo, tentando manter o seu ombro esquerdo encostado na parede e olhando lá para a palma da mão. Com inspiração, retorne e com expiração vai compensar para o outro lado. Flexione o joelho, flexione o tronco apoiando a mão no solo ou no seu bloquinho
ombro direito tocando na parede. Inspire voltando, trazendo o bloquinho com você, deixando agora os dois calcanhares apoiados lá na parede. Se ficar muito difícil você se sentir desequilibrado, comece com os pés mais para frente e depois a gente caminha mais para trás, tá? Então, inspire elevando os braços, expire flexionando o tronco à frente, apoiando as mãos no solo ou no seu bloquinho. Então, se for possível, encosta de novo os pés lá na parede. Quem não precisa de bloco, apoia as mãos no solo. Devagarinho, Passarita Padottanasana, vai caminhando com as mãos para trás. Se for possível, colocando o topo da cabeça no solo. Se quiser, a partir desta posição, fazendo a invertida. Ó, aproveita a parede, eleva as pernas, pode deixar a pontinha dos pés apoiados ou não. E depois faz o caminho de volta. Inspire estendendo, caminha um pouquinho para frente. Eleve os braços e o tronco. Expire desfazendo. Então você vai tentar fazer uma invertida, um apoio sobre as mãos. Para isso nós vamos medir a distância. Fazendo um ângulo de 90 graus. E nessa posição onde estão os seus pés, você vai apoiar as suas mãos. E então, se for possível, apoie os pés na parede. Estenda as duas pernas. Se não for possível, se você não se sente segura, desfaça. Desce então, devagarinho, virando-se de frente para a parede. Então coloque transfere o peso do corpo para a perna esquerda e apoie o pé direito lá na frente. Inspire elevando os braços e expire flexionando o tronco sobre a perna. Inspire estendendo, elevando. E expire torcendo, olhando lá para a palma da mão esquerda. Inspire retornando e expire desfazendo. Volta para o Tadasana e compensa então para o outro lado. Apoiando seu pé direito na parede. Inspire elevando os braços e expire flexionando o tronco à frente. Inspire elevando e expire torcendo, descendo os braços até a linha dos ombros
girando o tronco e olhando lá para a palma da mão direita. Inspire retornando e expire desfazendo. Caminhe então até mais próximo à parede e desce. Se for possível, apoie o quadril bem junto à parede. Encaixe bem os ombros, as escápulas, as palmas das mãos para cima ou aqui na linha dos ombros. Devagarinho vai afastando as duas pernas. Se desejar, apoie as mãos sobre as coxas. Mas cuide para não tensionar os ombros e não arredondar as suas costas. Conforme seus músculos e suas articulações vão se acomodando e cedendo, você pode ir avançando um pouquinho mais, mas sempre com cuidado. Com inspiração de espaço, flexionando os joelhos, unindo a planta dos pés e trazendo os calcanhares próximos à base da coluna. Se você sente dor ou desconforto nos joelhos, faz com os pés mais altos. Nessa posição, se você não sente nenhum desconforto, você vai suavemente empurrando os joelhos para a parede. E em Baddha Konasana. Cuidando para não tensionar os ombros. Mantenha o olhar para o teto. Desfaz então, aproximando os joelhos e abraçando as duas pernas. Afaste os braços na linha dos ombros. E então nós vamos caminhar com os pés para o lado direito, tombando as pernas para este lado. Se for possível, você vai estender as duas pernas, levando a pontinha dos pés em direção à mão direita. Com inspiração, retorne, volta ao centro e então vai caminhando devagarinho com os pés para o lado esquerdo, soltando o peso das pernas. Se for possível, estenda as duas pernas. Com inspiração, retorne, flexionando os joelhos, voltando ao centro. Caminhe com os pés um pouquinho mais para o alto, traz as mãos ao lado do quadril, inspire, elevando o quadril como no Setu Bandhasana.
trazendo o peito em direção ao queixo. Caminhe com as mãos para o centro, se for possível, entrelace os dedos das mãos. Desta posição, você vai apoiar as mãos nas costas, caminhando bem com os cotovelos para o centro e levar a perna direita. Se você já consegue fazer bem a invertida sobre os ombros, leve as duas. Se não, permaneça um pouquinho lá com a perna direita e depois troque, elevando a perna esquerda. Ou então, elevando as duas. Devagarinho, leve as pernas lá atrás, em Halasana. Volte desenrolando. Apoiando as pernas na parede, puxando os dedinhos dos pés para baixo e levando os braços acima da cabeça em V. Dorso das mãos tocando no solo. Encaixe bem os ombros e as escápulas. Devagarinho, então, você vai relaxando o corpo. Se você quiser permanecer nessa posição, apenas traga os braços ao lado da coluna com as palmas das mãos para cima. Relaxe um pouquinho as suas pernas e permaneça assim no seu Yoga Nidra com seus olhos fechados, fazendo algumas inspirações profundas e relaxando bem o seu corpo. Se você desejar deitar-se no Shavasana, você vai flexionar os joelhos, girar o tronco para o lado direito, apoiar a mão esquerda no solo, descansar um pouquinho e depois deitar-se no Shavasana, com os braços e as pernas ligeiramente afastadas. Procure a posição que for mais confortável, que você deseja permanecer mais tempo. E assim você vai fazendo algumas inspirações profundas, vai relaxando e descontraindo o seu corpo, vai recarregando as energias, vai assimilando a sua prática de hoje. Se desejar, faça uma retrospectiva da sua prática, lembrando das ações do seu corpo em cada uma das posturas. E permaneça nesse relaxamento, no seu Yoga Nidra, o tempo que você achar necessário. Aproveitando então esse momento que é só seu.